Na prática de hoje, iremos padronizar uma solução de nitrato de prata com concentração aproximadamente 0,1 mol por litro. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre titulação de precipitação. A volumetria de precipitação se baseia em reações com formação de compostos pouco solúveis. É um método muito antigo, mas bem limitado, já que necessita de reações que sejam rápidas e que formam precipitados suficientemente solúveis. O método volumétrico mais importante da química analítica é o método agente-métrico, o qual se baseia na formação de sais de prata pouco solúveis. Os indicadores usados nessas titulações são bem específicos, pois eles reagem seletivamente com o titulante para formar uma espécie colorida. Assim, cada volumetria de precipitação tem seu indicador previamente tabelado. Tanto o analito quanto o indicador podem reagir com o titulante. Isso faz deles competidores. Na reação do indicador, a mudança intensa de cor determina o ponto final da titulação. E essa reação não deve ocorrer até que todo o analito tenha reagido com o titulante. Além disso, nós devemos falar um pouquinho sobre o produto de solubilidade. Ele é determinado pela proporção direta das concentrações dos reagentes e com o valor de KPS podemos fazer algumas análises. Quanto menor o KPS, menor a solubilidade do precipitado, menor a produção de íons de solubilidade. Também tem uma curva de titulação mais definida, porque quando menor o salto, aquele salto perto do ponto de equilíbrio, mais fácil de determinar o ponto de viragem. Então, é mais fácil de titular. Sobre o método de Mohr, é um método que tem a formação de precipitado colorido. Esse método foi desenvolvido para determinar íons cloreto e brometo, usando como titulante uma solução padrão de nitrato de prata e como indicador uma solução de cromato de potássio. Nessa reação, ocorre uma precipitação fracionada devido à diferença do produto de solubilidade. Primeiro, vai ocorrer a reação de titulação. Como o KPS do cloreto de prata é menor, ele precipita primeiro na cor branca. Quer dizer, o precipitado tem uma cor branca. Depois, quando todo o cloreto foi consumido pelo cátion prata e formado o cloreto de prata, começa então a reação do indicador, ou seja, o precipitado cromato de prata é formado quando o cátion prata não tem mais cloreto para precipitar com esse cátion. Logo, assim que o cloreto da solução acaba e a prata reage, com o cromato e assim forma um precipitado de cor vermelho tijolo. E essa mudança de cor que sinaliza o ponto final da titulação, ou seja, o cloreto acabou na reação de titulação. A maior limitação desse método é o controle de pH da solução, que deve ser mantido entre 6,5 e 10,5. Porque se o pH for menor que 6,5, o cromato de prata fica solúvel e impossibilita a visualização, do ponto final da titulação. E como está no meio ácido, forma também de cromato de prata, que não forma precipitado, pois é mais solúvel. E isso aumenta também o erro do indicador. E se o pH for maior que 10,5, os íons prata precipita, pois o cátion prata vai reagir com o hidróxido ao invés do cloreto e forma produtos insolúveis. Agora, falando um pouquinho da curva de titulação. A curva de titulação é uma curva de PAG em função do volume de titulante, que é nitrato de prata. No ponto inicial da curva, temos apenas NaCl. Aí, antes do ponto de equilíbrio, temos excesso de cloreto na solução. No ponto de equilíbrio, a concentração de cloreto e cátion prata são iguais. E depois do ponto de equilíbrio, temos excesso de cátion prata em solução. Então, ao decorrer da titulação, a concentração de cátion prata aumenta, então o pH diminui, e a concentração de cloreto diminui, então o PCl aumenta. Abaixo, nós temos aqui uma curva de titulação comparando, no eixo X continua o volume do titulante, mas aí diferenciamos o PCl e o PAG e mostramos que essas curvas são inversas, mas o ponto de equilíbrio sempre será o mesmo. Agora vamos calcular a massa do padrão. Para a gente saber a massa necessária do padrão, que é o NaCl, a gente tem que a sua concentração é 0,1 mol por litro e a gente sabe também que a sua massa molar é 58 gramas por mol.
Com isso, é só a gente multiplicar 0,1 mol por litro por 58 gramas por mol, que a gente acha que a gente tem 5,8 gramas de NaCl em 1 litro. Então, para a gente achar quantos gramas a gente tem em 5 ml, basta fazer uma regra de 3 e a gente encontra que em 5 ml a gente tem 0,029 gramas de cloreto de sódio. E para a gente saber quanto de massa que tem em 1 litro, a gente já tinha calculado antes, né? Que é 5,8 gramas por litro. O método que a gente vai utilizar nessa análise é o método de Mohr. Ele recebeu esse nome por causa do seu criador. É muito difícil encontrar indicadores para que a gente consiga visualizar bem o ponto final da volumetria de precipitação, e o Mohr descobriu o melhor indicador para visualizar o ponto final dessa análise, que é o cromato de potássio. Antes de começarmos a análise, é importante ressaltar que o nitrato de prata é fotossensível, assim como todos os outros sais de prata. Quando ele entra em contato com a luz, a prata iônica se transforma em prata metálica. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado com o manuseio, porque quando ele reage, forma prata metálica e fica escuro. Então, se entra em contato com a roupa ou com a pele, pode demorar muito tempo para sair. Na nossa análise, a gente vai usar o cloreto de sódio numa concentração de 0,1 mol por litro com um erro de aproximadamente 0,0004. Esse erro ele vem da balança e do balão volumétrico. Nessa análise, a gente vai colocar o cloreto de sódio no Erlenmeyer e o nitrato de prata na bureta. Essa escolha ela se dá meramente para a gente conseguir uma melhor visualização na hora de realizar a análise. Agora vamos para o passo a passo da nossa análise. O primeiro passo é fazer o ambiente nas vidrarias. A gente vai usar o mínimo de solução para evitar desperdícios, e no becker e na bureta a gente vai fazer o ambiente com o nitrato de prata e no Erlenmeyer e na pipeta com o padrão de cloreto de sódio. Em seguida, a gente vai pipetar 5 ml de cloreto de sódio e transferir para o Erlenmeyer em triplicata. A gente vai pipetar esses 5 ml porque queremos gastar metade da capacidade da bureta. E como a gente tem uma reação 1 para 1, a gente pipeta a mesma quantidade. O terceiro passo é colocar cerca de 50 ml de água destilada. E a gente coloca essa água porque o volume de cloreto de sódio que a gente adicionou é muito pequeno. O quarto passo é colocar o indicador. A gente vai colocar cerca de 1 ml de cromato de potássio, 5% massa-massa. O volume desse indicador ele não interfere em nada na nossa análise e não precisa ser preciso por conta disso. Caso fique algum resquício desse indicador nas paredes do Erlenmeyer, a gente precisa lavar com a água destilada. Assim que a gente coloca o indicador, a solução fica amarelada porque o cromato de potássio possui essa cor. Em seguida, a gente vai começar a titulação com o nitrato de prata. E assim que a gente começa a titular, a gente já observa a turvação, que evidencia o precipitado AgCl. Nesse momento, a gente tem uma coloração amarelada, juntamente com o leitoso que provém do precipitado. O ponto final da análise é a mudança de cor. O precipitado do cromato de prata é vermelho tijolo, mas a gente não pode deixar chegar nesse ponto porque isso nos mostraria que a gente formou muito precipitado, gastando muita prata para sua formação. Só que a gente quer, com a análise, apenas saber quando o cloreto acaba, então o ponto final é a primeira mudança de cor. Por último, a gente vai medir o volume e calcular a concentração em mol por litro de nitrato de prata. Então, calculando a concentração em mol por litro da solução de nitrato de prata, a gente tem que o volume da solução de nitrato de prata, que é 4,850 ml, vezes a concentração, que é o que a gente quer achar, é igual a 5 ml, que é o volume de cloreto de sódio, vezes 0,1000 mol por litro. Com isso, a gente acha que a concentração de nitrato de prata é 0,1031 mol por litro. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.